Segunda Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Joadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, mas não foi sincero. Logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não mandou matar os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima, das tribos de Judá e de Benjamim. Ele os organizou em grupos de 1.000 e de 100, segundo as famílias que pertenciam, e os pôs debaixo do comando de oficiais. Eram 300.000 homens. Todos eram soldados corajosos e experientes, armados com lanças e escudos. Além destes, Amazias contratou 100.000 soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse: Ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens do reino do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois ele tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou: Mas o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei para que os soldados de Israel lutassem do meu lado? O profeta respondeu: O Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa, e eles foram embora, furiosos com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com seu exército até o vale de Sal, onde matou 10.000 edomitas. Outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo. Dali eles foram jogados e morreram esmigalhados lá embaixo. Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora atacaram a cidade de Judá, que ficava entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Depois de ter derrotado os edomitas, Amazias voltou para Jerusalém, trazendo consigo os ídolos deles. Ele fez desses ídolos os seus próprios deuses e os adorou e queimou incenso a eles. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou um profeta que lhe disse o seguinte: Por que o Senhor está adorando esses deuses estrangeiros que não puderam salvar o povo deles das mãos do Senhor? Mas o rei o interrompeu dizendo: Desde quando eu coloquei você como meu conselheiro? Cale a boca, senão eu vou mandar matá-lo. O profeta se calou, mas antes disse: Eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, Joás, que era filho de Joacás e neto de Jeú, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Joás respondeu assim: Uma vez um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: Dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus que Amazias e o seu povo fossem presos pelos seus inimigos por terem adorado os deuses dos edomitas. Então o rei Joás saiu com seus soldados e lutou contra Amazias em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos seus soldados fugiram para casa. Joás prendeu Amazias em Bet-Semes e o levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de Obed-Edom e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns, e voltou para Samaria. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Joás, filho de Joacás. Todas as outras coisas que Amazias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Segunda Crônicas, capítulo 26. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém.
Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Uzias fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas das cidades de Gate, de Jâmnia e de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas perto de Asdod e em outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gurbaal e os emeonitas. O poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito, e os amonitas lhe pagavam impostos. A fim de tornar mais fortes as muralhas de Jerusalém, Uzias construiu torres no portão da esquina, no portão do vale e no lugar onde a muralha faz esquina. Construiu também torres de vigia nos campos e abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como nos planaltos de Judá. Tinha também homens trabalhando nas plantações de uvas e nas hortas das regiões montanhosas e nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Uzias tinha um exército de homens prontos para a guerra. Eles marchavam para a batalha em grupos organizados, de acordo com as listas que estavam aos cuidados do escrivão Jeiel e do oficial Maazéias. O chefe desses dois homens era Hananias, um dos generais do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles soldados valentes. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados, que estava à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Uzias armou seus soldados com escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos e flechas, e fundas para tirar pedras. Em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte. Ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, o seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram, dizendo: Ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só têm esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para este serviço. Saia deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa de pele apareceu na sua testa. Azarias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo. E ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. O rei Uzias sofreu dessa doença até morrer. E por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. O seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Todas as outras coisas que Uzias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritas pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado no cemitério dos reis em Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, por causa da sua doença, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. Salmos capítulo 19. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso a outra noite. Não há discursos nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam toda a terra. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai para o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus sentimentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti.
Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Gênesis capítulo 27. E assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: E o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois ele foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Isto é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com este homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e dos líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: O que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: Que crime ele cometeu? E aí começaram a gritar mais alto: Crucifica, crucifica. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou o responsável pela morte deste homem. Isto é com vocês. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido, e depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheia de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e caçoar, dizendo: Viva o rei dos judeus! Cuspiam nele, pegavam um bastão e o batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida o levaram para o crucificarem. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito como acusação contra ele: Este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ele caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo: Ei, você que diz que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desce da cruz e salva-se a si mesmo.
O chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então o véu do templo se rasgou em 2 pedaços e de cima a baixo a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos 2 filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas na frente do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo.